Fique à vontade e que o Espírito Santo possa ministrar ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Hoje foi um dia especial para nós, porque passamos juntos aqui o dia, né? Trabalhando, organizando. Você mandou seu irmão gêmeo para cá hoje, Ivan? Mandou seu irmão gêmeo para cá? Deve ter mandado o sósia, que ele estava trabalhando aqui até agora. Agora apareceu todo arrumado. Acho que eu vou botar ele para pregar, né, pastor? Eu vou. Então passamos o dia aqui trabalhando. Alguns sabem, outros não. Semana passada, um carro acabou adentrando a porta ali da igreja, estourando a porta de aço, nosso drywall ali. Então hoje nós passamos o dia aqui se divertindo, porque é o que a gente faz, né? A gente se diverte. O Antoniel combinou com a Dani e falou assim, ó, quando der 11 horas você fecha a cara e deixa o resto comigo, né? Cadê o Everton? Irmão, o Everton é malandro. Ele falou assim, o Douglas já guardou as coisas no carro, está só esperando para ir embora, né? Almoçamos, olha para um lado, olha para o outro, o Douglas ficou e cadê o Everton? Sumiu, né? Não apareceu até agora, ó. Deve estar por aí, com certeza a culpa é da Neves, né, Neves? Vai falar isso. Queridos, brincadeiras à parte, eu sou grato, né, por essa igreja, que o Senhor nos deu o privilégio de poder caminhar junto e pastorear, porque é uma igreja que corresponde ao chamado e àquilo que é necessário fazer. Então, realmente, passamos o dia hoje aqui trabalhando. Como eu disse para nós, não é peso, mas é um momento de comunhão, um momento onde a gente conversa, um momento onde juntos nós sentamos à mesa e onde o Senhor se manifesta de formas extraordinárias. Então, acabamos quase agora, lavamos as ferramentas, mas olha esse homem que está próximo de você e diga assim, domingo que vem... Não, mas que esse ânimo não, fala assim, domingo que vem... tem mais. Amém? Então ainda precisa terminar, né? Vamos terminar, amém? Precisamos deixar a igreja bonita, organizada, amém? Sim ou não, gente? Então precisamos deixar a igreja bonita, organizada. E como nem Deus fez tudo em um dia só, nós também não, né? Então passamos o dia, graças a Deus a porta já está restaurada. Mas ainda tem o drywall para fazer. E como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, domingo a gente já pinta geral, né? A igreja já fica pintada, já fica de boa. Cadê a Alice? Eu vou pedir para ela liberar você domingo, tá bom? Precisar de uns reparos aí. E aquela tela aqui que você ficou de colocar um mês atrás, também domingo pode rolar, tá bom? Cobranças, irmãos. Queridos, livro de Juízes... capítulo 4. Se puder colocar uma aguinha aqui, por gentileza, vai me ajudar. Estamos com o pó de serra, que o Cícero ficou cortando madeira aí hoje até as horas, ainda na garganta. Juízes, capítulo 4, verso de número 3. E o Elton está ali, Gilvão, vai vir ajudar nós a pintar o teto domingo, olha só. Bom te ver, querido. Juízes, capítulo 4, verso 3. Diz assim: os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Querido, não feche a sua Bíblia, porque nós vamos decorrer algum desses textos. Mas antes disso, eu quero orar junto com você, para que o Espírito Santo nos dê a revelação da palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por sua palavra. Essa palavra, Senhor, que nós cremos ser e acreditamos que é a verdade. A palavra viva, Senhor.
a palavra que traz vida aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, possa nessa noite vir como uma flecha que acerta o alvo, ó Pai. E que nós possamos uma vez mais ser impactados por ela. E que a nossa vida seja transformada. Senhor, que cada dia que nós colocarmos o pé neste lugar, que as nossas vidas sejam transformadas por essa palavra. E que nós não saiamos daqui diferentes, Senhor. Ou melhor, da mesma forma, mas que a gente possa sair desse lugar diferente. Que ao chegar na segunda-feira no nosso trabalho, as pessoas possam não nos reconhecer. Que as nossas esposas e filhos possam olhar para nós e ver que algo diferente aconteceu. Ah, Jesus, muda a nossa história. Mas faz isso dia após dia. E que essa palavra possa ser torrentes de água, Senhor, no nosso interior. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, esse texto aqui, ele é muito importante porque ele retrata o exemplo de muitos de nós. O que o texto está falando aqui é sobre a história de Israel. Josué havia padecido, havia morrido. E o povo não tem alguém para direcionar ou dar uma direção, apontar o caminho. E a Bíblia diz, né, que sem direção o povo perece. E é por isso que eu e você, nós precisamos de direção, precisamos de direcionamento para as nossas vidas. Precisamos sempre de alguém que nos aponte o caminho. Esse na vida pode ser o meu pai, o seu pai, a mãe, aquela pessoa que Deus colocou ali, um avô, uma avó, para cuidar e direcionar as nossas vidas. Tem pessoas que são colocadas na nossa vida para nos apontar o caminho e nos ensinar as coisas mais simples da vida. Nascemos, não sabemos andar, e alguém nos ensina, nos dá a mão e vibra quando damos os primeiros passinhos. É assim ou não é, gente? Não sabemos comer e alguém vai lá e começa a dar uma papinha na nossa boca. E ali se chama, né, a fase, nós que somos pais, introdução alimentar. Sabemos comer. Se não nos trocar, ficamos sujos. E assim é a vida. Sempre precisamos de alguém para nos instruir, para nos dar direção. Só que quando nós vamos crescendo e começa a passar um tempo, essa água ali é a minha? Vai crescendo e passa um tempo. Coloca essa bancadinha aqui para mim, Neves, por favor. Alguns de nós começam a achar que sabe tudo. Olha para o seu lado, vê se não tem um irmão aí que sabe tudo. Olha, só olha, não fala nada, né? Irmão do céu, essa pessoa que está do seu lado é alguém que sabe tudo. Entende de gastronomia, de engenharia, de tudo ele ou ela manja um pouquinho. Só que o problema é que quando nós achamos que sabemos tudo, nós não queremos aprender mais. E alguém vem falar algo para contribuir com a gente fecha o coração, porque na verdade, se tudo eu sei, eu não preciso aprender mais nada. E tem uma frase muito interessante que diz: só sei que nada sei. E essa é a grande realidade. E olha o que o povo de Israel está vivendo, querido. Eles clamaram a Deus, porque eles estavam sendo oprimidos durante 20 anos. Quanto tempo será que vai levar para que a gente se volte para buscar o Senhor? Quanto tempo será que precisa de opressão ou sermos oprimidos para que a gente reconheça que Deus, Ele é poderoso e que Ele quer trabalhar nas nossas vidas? A situação de Israel era essa, não tinha quem os conduzisse, mas eles já haviam aprendido a adorar e reverenciar somente a um Deus.
Eles já tinham visto diversas vitórias, já tinham conhecido a terra prometida, mas o povo novamente se desvia dos caminhos do Senhor. Querido, dura coisa é conhecermos e nos desviarmos daquilo que aprendemos durante a nossa vida. O povo aprendeu, teve uma lição, é como se nós pudéssemos dizer, olha, foi ao encontro com Deus, teve um reencontro, passou aí pela escola de DNA, aprendeu, ouviu tantas mensagens, mas voltou novamente a fazer o que fazia antes. Então eu e você, nós precisamos tomar cuidado com isso. O povo está clamando a Deus porque eles já não aguentavam mais. Eu quero te dizer que nós não precisamos chegar nesse estágio. Olha quem está perto de você e diga para ele, você não precisa chegar nesse estágio. Por quê, pastor? Porque você pode recorrer a Deus antes. Antes que os dias maus cheguem. Antes que as dificuldades nos acompanhem. Mas o povo, ele se desvia e está sendo oprimido. E eles começam a clamar ao Senhor depois de 20 anos, irmão. Depois de 20 anos, depois de tanto sofrimento, de tanta opressão, depois de tanto fazer tudo que eles estavam fazendo, eles começam a clamar ao Senhor. Só que detalhe, mais uma vez. E sabe qual é o cenário aqui? O povo começa a dizer, será que Deus nos abandonou? Será que Deus não se lembra mais de nós? Irmão, como nós somos hipócritas. O povo abandona os caminhos, deixa Deus de lado, faz tudo o que quer fazer e depois, será que Deus ainda se lembra de nós? Será que Deus não nos abandonou? Será que Deus realmente é conosco? É isso que o povo está pensando e é isso que eles estão falando. Eles acham que Deus não é mais com ele. Mas, querido, somente a expressão de pai e mãe para descrever um pouco de quem é Deus. Porque todas as vezes que o povo voltava a clamar, Deus ouvia o povo. É igual eu e você, pai e mãe, bobo. A pastora fala assim para as meninas, não vou fazer mais isso. Não dá 10 minutos, já está fazendo de novo. Você também promete isso? Aí o filho pede, se for macho igual eu, igual o Tony, aí tem só menina, as menininhas olham assim com aqueles olhinhos do gatinho do Shrek, não precisa nem falar nada. Fala, o que você quer? Assim é Deus, querido. Irmão, Deus é pai, Ele está vendo o povo clamando. E aqui está o que eu e você nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a clamar. Pedir àquele que é pai e que ouve os filhos. O povo está em desgraça, mas está clamando a alguém que ouve e não só ouve, quer corresponder a esse clamor. Mas a pergunta é, quanto tempo você aguenta sem clamar? Tem gente que gosta de sofrer, irmão. Sofre, mas não clama, não se dobra, não pede ajuda de Deus. Não, pode mandar mais, eu aguento mais sofrimento. É como se nós falássemos isso. Só que aqui o povo já não aguenta mais. Deus ouve o clamor dele. Só que agora Deus se levanta e vem de uma forma que não é natural. Agora Deus vai usar uma mulher. E as mulheres são fantásticas, né? Quem tem uma mulher fantástica ao lado aí? Né? Deus levanta uma mulher. Na época onde não era algo comum, onde não era algo natural, Débora é o nome dela, se torna profetisa, juíza em Israel. Julgava causas, agora uma mulher está ouvindo a instrução de Deus quando mais ninguém ouvia, e está dando direção mais uma vez ao povo. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Deus levantando naquela época uma pessoa improvável. E com todo carinho e com todo respeito, né? Senão vão falar que nós estamos sendo encaixar na lei da
É isso aí. Nós não estamos desmerecendo as mulheres. Nós estamos falando de uma época onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres não tinham esse poder que elas são hoje, né? Porque as mulheres de hoje são empoderadas. Deus levanta essa mulher. O que eu vejo aqui? Que Deus usa pessoas improváveis. Deus usa pessoas que querem ser usadas por Ele. Querido, ninguém está olhando para Débora ou para uma mulher achando Deus vai levantá-la. Mas Deus, Ele fica olhando com o seu olhar, e o olhar dele passeia pela terra, vendo quem Ele pode usar. E se de repente você é um improvável, uma improvável, Deus provavelmente está olhando para você e para o seu coração, dizendo, se tiver vontade, eu uso. Porque o que Deus precisa é alguém com vontade. Alguém que queira ver a nação, queira ver um povo livre, liberto. É esse desejo que Deus precisa encontrar. Querido, Débora olha e vê uma nação oprimida, uma nação escravizada. Ela está dizendo, o meu povo não nasceu para isso. Querido, o que leva a Deus usar alguém é nós sentirmos a mesma dor que Ele sente. É nós olharmos as famílias se desfazendo e falar, Senhor, eu não concordo com isso, e sofrer junto. É ver os jovens sendo oprimidos, escravizados, e dizer, Senhor, eu vou me levantar contra isso, eu vou dizer que eu acredito na nossa juventude, e eu vou cooperar para que eles possam ser usados pelo Senhor. São pessoas que Deus está procurando. Pessoas inconformadas, não pessoas boas, não pessoas que sabem tudo, ou pessoas que saibam fazer ou saibam falar. Deus está procurando pessoas inconformadas. Pergunta para mim, para quê, pastor? Para mudar a história de uma geração. Fala assim para ele, Deus, será que sou eu? Será que é você? Que Deus está olhando para mudar a história de uma geração? Será que é você que as pessoas olham e dizem, olha, não vai dar em nada, e Deus está falando, eu vou usar para mudar a história de uma geração? Ah, mas na minha família não teve ninguém. Mas a partir de você, só bênção. A partir de você, Deus vai levantar pessoas. Mas para isso ele precisa olhar, encontrar um coração quebrantado. Alguém com o coração dizendo, Senhor, eu não concordo com tudo que está acontecendo. Usa a minha vida. Essa mulher se levanta e começa a julgar a causa e dar direção. General Cícera com seu exército estava oprimindo Israel. Dizem que eles tinham muitos carros de ferro, carros poderosos que haviam sido criados, e por isso eles estavam vencendo batalhas, oprimindo Israel. Mas Deus vem até Débora e diz o seguinte, olha, eu vou libertar o povo, eu vou dar vitória para vocês, o clamor veio até mim. E ela chama Baraque e fala, olha, Deus disse que vai mudar a história do nosso povo, e vai ser através de você. Deus falou comigo e vai mudar a história da nossa geração. E aí vem um problema. Baraque fala assim, eu até vou, mas eu só vou se você for junto. Ele não acredita totalmente ou fielmente na profecia, na palavra que ele está recebendo. A maioria de nós recebemos uma palavra que pode mudar a nossa vida e nossa história e não acreditamos nessa palavra. Ele recebe a palavra de Débora e diz, eu só vou se você for comigo, ou seja, você é minha garantia. Não, Deus já havia garantido. Irmão, quando Deus fala, quando Ele promete, Ele garante. É isso que nós precisamos entender. O que acontece? Ela diz, tá bom, vai vencer, mas não vai ser mais pelas suas mãos. Você não vai matar o rei. Quem vai matar vai ser uma mulher. Mais uma vez uma mulher entrando na história. Porque Baraque não acredita totalmente. Desconfia. Assim, irmão, quando Zacarias está lá no dia do seu serviço,
recebe a notícia que teria um filho e ele duvida. A Bíblia diz que ele fica mudo. Ou seja, todas as vezes que Deus nos diz algo e nós duvidamos, algo vai acontecer. Pode até ser que a vitória venha, como veio para Zacarias, veio para Baraque, mas não da forma que Deus havia desenhado para você. Querido, nós precisamos aprender a acreditar. Mas não é acreditar mais ou menos, mas é acreditar de verdade que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque Ele continua fazendo. Ele é poderoso. Querido, a Bíblia diz que eles vão à guerra. Quem vai com eles? Débora. Deus levanta ela como juíza, profetiza. Ela não é soldada, mas a mulher não teme. Ela diz, eu vou. Por quê? Porque ela profetizou e sabe, o Deus que falou, queria dar vitória. Ela não está olhando as dificuldades. Ela não está olhando a multidão ao redor e tudo que estava acontecendo. Ela não está vendo a opressão. O que ela está vendo, ou melhor, ouvindo, é a voz de um Deus que está dizendo, vai, porque eu sou com vocês. Irmão, ela vai estar num lugar onde ela não deveria estar. Ela vai à guerra no lugar que ela não deveria ir. Porque quem confia no Senhor vai se colocar em situações que na maioria das vezes não era para estar, mas que o Senhor olha e fala, foi por isso que eu te escolhi. É esse coração que eu amo, é esse coração que me faz continuar acreditando em você. Ela vai para a guerra. Deus, na sua infinita misericórdia, né, diz que naquele lugar havia um rio. Muito provavelmente, né, diz os historiadores, que aquele rio enche, e foi como Deus dá a vitória para eles, porque aqueles carros todos que eles tinham, começam a afundar na lama e eles não conseguem se mover. E Deus, uma vez mais, liberta aquela geração. Querido, o que é necessário para libertar uma geração? Uma pessoa improvável. Alguém que as pessoas não acham que Deus vai usar. Se tem um improvável do seu lado, provavelmente trata bem essa pessoa. Porque pode ser alguém que Deus vai usar muito nessa terra. Querido, Débora é essa mulher que se levanta para ouvir a voz de Deus. Ela vai profetizar onde? Debaixo de uma palmeira. Ela não se importa com o lugar onde ela está. O que importa para ela é fazer a vontade de Deus. Porque quem quer fazer a vontade de Deus, que não vê lugar, não vê hora, não vê dia, não vê empecilhos, não vê dificuldade. E hoje em dia é uma dificuldade para servir o Senhor. São tantos empecilhos. Eu acredito que algumas pessoas hoje estão assistindo a Espanha e a Argentina, né? E você gostaria de estar assistindo? Sim, muito provavelmente. E eu também. Mas nós estamos aqui. São pequenas coisas que a gente deixa nos parar muitas das vezes. Deixe o Senhor conduzir a sua vida, independente de como está a sua situação. Querido, o povo não tinha mais esperança. Aos olhos deles não tinha mais solução. Mas Deus levanta alguém que é improvável para uma vez mais libertá-los, porque eles lembraram do Senhor e clamaram. E sabe o que mais? Não é a primeira vez.
O povo abandonava o Senhor, clamava e Deus ouvia. Abandonava o Senhor, clamava e Deus ouvia. Abandonava o Senhor, clamava e Deus ouvia. É pai. Aquele filho fala: pai, não vou mais fazer, faz de novo. Você fala: só dessa vez, viu? Aí, menino malandro do jeito que é, eu sei que eu faço quantas vezes eu quiser. Gente, é assim ou não é? E aí a gente vai lá, ajuda, faz de novo, e aí promete pra gente algo que a gente não pode cumprir. Nunca mais eu faço. Às vezes a pastora faz isso, eu dou risada. Fala, não dá, uma hora tá fazendo de novo. Aí fala: como eu sou boba mesmo? Não, não é bobo, é pai, é mãe. Querido, pai e mãe tá junto com o filho até quando está errado. E não que você vai passar a mão quando está errado. Eu costumo dizer para as minhas filhas: ó, pai e a mãe vai corrigir você, mas mesmo você errado, eu vou estar junto com você. Eu não vou apoiar o erro, mas eu vou estar junto. Querido, Deus não está apoiando o erro de Israel. Deus está dizendo: quando você precisar, estamos juntos. Então olha essa pessoa cheirosa que está perto de você, diga para ela: quando você precisar, Ele vai estar lá. É você que sabe quando você precisa. Eu sei que eu preciso dele todos os dias. Eu não sei de verdade. Pode para alguns parecer demagogia, mas o Senhor conhece meu coração. Viver mais sem Ele. Há algum tempo eu conheço o Senhor. Vi alguns amigos, algumas pessoas que eu amo bastante, afastando dele. Teve uma época que eu olhei ao lado, ao redor, e não tinha mais algumas pessoas que você vai tendo como amigo na caminhada, vai estando junto ali. E olhei para um lado, olhei para o outro, né, e não vi ninguém. E naquele dia, foi um dia em especial que Deus falou comigo, e eu falei: Senhor, eu não estava aqui por nenhum deles, eu continuava e continuo por conta do Senhor. Porque são pessoas que a gente aprende a amar, irmãos de fé, que você constrói histórias juntos. E eles te impulsionam e te ajudam em muitos momentos da sua caminhada você continuar. Mas quando eu me vi ali sozinho, entre aspas, eu falei: Senhor, eu não estou aqui por conta de ninguém. Eu amo o Senhor. Querido, nesses 23 anos, eu nunca senti vontade de desviar. Nunca senti o desejo de sair da igreja porque alguém fez algo para mim ou para minha família. Nunca. Porque eu aprendi a amar o Senhor. E Paulo disse que o amor tudo suporta. O amor suporta a injustiça. O amor suporta a traição. O amor suporta dias difíceis. O amor tudo suporta. E é esse amor que me faz estar ligado a Ele e Ele a mim. Eu sei que o dia que eu precisar, eu posso clamar. Ou melhor, na verdade, para não dizer todos os dias, né? Mas acho que todos eu faço isso. Senhor, seja comigo. Me guarda, guarda a minha família, guarda os meus filhos. Me fortalece, Senhor. Porque assim como Débora, e obviamente não querendo me comparar a ela é muito maior do que eu. Mas eu tenho esse mesmo sentimento. Sentimento de amar o Senhor. E de não me conformar com as situações que a gente vê por aí. Ver famílias se destruindo e achar que é normal. Não, é normal. Todo lugar tem, pastor, tá bom, mas eu não me conformo com isso.
Ah, não, mas está todo mundo fazendo. Tá bom, mas não foi o que Deus chamou para fazer. Deus está buscando mais inconformados como eu, para que a gente possa revolucionar. E quem sabe você está aqui hoje, nessa noite, é um improvável, mas um inconformado. Eu aprendi que Deus quer e vai libertar todos aqueles que não estão conformados com a vida com a qual estão levando. Seja no trabalho. Não, eu quero melhorar. E começa a buscar, corre. Você melhora. Ah, havia parado de estudar. Eu quero melhorar. Você se torna um inconformado. Começa a estudar. Corre atrás. Eu não me conformo em ver famílias destruídas. E aí você começa a orar, começa a jejuar. E aí você não se conforma. Porque quando nós nos tornamos inconformados, o Senhor lhe olha e diz: eu posso dar você. É complicado a gente, é o pastor da igreja, o pessoal fala assim: pastor, você não pode pregar muito hoje não, né? Não sei porquê, né? Então eu preciso encerrar. Mas eu preciso dizer isso para você. Você é alguém muito especial. Você é alguém que Deus gerou no coração dele, antes dos seus pais pensarem em gerar você. Ele já havia gerado você no coração dele. Eu falo isso para as minhas filhas. Graças à misericórdia de Deus e a pastora tivemos a oportunidade de planejar os nossos filhos. Nós quisemos engravidar, sonhamos com isso, desejamos isso. Mas eu falo para elas, filhas, nós desejamos vocês foram desejadas, amadas, planejadas. Mas antes desse desejo um dia vir ao nosso coração, o Senhor já havia sonhado com você. Ele sonhou com você. Ele te desejou. Ele te deu um nome. E você veio a essa terra com um propósito. Talvez assim como eu, você era um improvável, uma improvável. E talvez você olhe para você e diga: eu não sou capaz. Interessante que todo aquele que Deus chama diz isso. Deus chama Moisés: Senhor, eu não sei falar. Josué fica com medo. Ai, querido, quem eram esses homens? Davi, José. Mas se você é um improvável, alguém que foi rejeitado, rejeitada, mas com um coração em Deus, Deus ele não só quer, como Ele vai usar você para mudar a história de uma geração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor Deus, aqui está, Pai, a Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, nós que amamos o Senhor. Senhor, nós que estamos, eu sei que alguns não acreditam em si mesmo. Talvez estão vivendo como o povo estava, oprimido já há 20 ou mais anos. Mas nós aprendemos nessa noite que se nós clamarmos, o Senhor vai fazer grandes coisas. A Tua palavra diz que os Seus filhos não clamar, as pedras clamarão. Se o Senhor é capaz de ouvir pedras, imagine, Deus, os Teus filhos. Senhor, que este meu irmão, esta minha irmã, que aqui está nessa noite, saiba, ó Deus, que são e foram escolhidos pelo Senhor, que são amados pelo Senhor, foram chamados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta improváveis nessa noite. Improváveis, ó Pai, mas que tem o coração em Ti,
que amam o Senhor de todo o coração, com toda a força e com todo o seu entendimento. Senhor, eu apresento a tua igreja diante de ti. Senhor, toca os nossos jovens. Eu sei que eles amam o Senhor. Levanta eles com poder e autoridade nessa geração. Mas onde houver um, Senhor, ou dois, onde houver um coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu sou e quero ser o inconformado nessa geração, levanta e usa com poder e autoridade. Não importa, Deus, quanto tempo essa pessoa está vivendo oprimida, em uma situação difícil. Continua, Deus, levantando Déboras. Continue, Senhor, levantando pessoas para profetizar vida e dar direção a um povo. Senhor, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres comprometidos com a tua palavra e com a verdade. Eu não sei quanto tempo você está longe. Eu não sei quanto tempo você está vivendo oprimido, oprimida, mas o Senhor está te chamando a se levantar nesta hora e dizer: Senhor, eu quero, assim como Débora, ser uma voz profética nessa geração. Não importa quem você é, não importa a sua família, não importa a situação ou a condição que você tem nessa hora. O que importa é que o Senhor, aquele que é misericordioso,